Bom, pessoal, bem-vindos à nossa quinta semana. Vamos dar início a essa quinta semana, que é uma semana importante, onde vamos começar a introduzir o tema padrões de projeto. Ao começar essa introdução do tema de padrões de projetos, nós vamos motivar, né, e conceituar uma importante ferramenta, uma importante metodologia, né, de reuso, né, uma importante abordagem para se fazer reuso no contexto de programas orientados ao objeto. Os frameworks, então, eles são um mecanismo de reuso importante, né, bastante utilizados, né, e que tem uma diferença muito grande das bibliotecas de componentes orientados a objetos. Né, e nesse primeiro vídeo, nós vamos principalmente focar nesse conceito do que é um framework, né, e como eles se diferem das bibliotecas de classes tradicionais. Né? É, e, e vamos exemplificar também, né, os conceitos, os mecanismos, né, que são possíveis de serem aplicados na construção de frameworks e deixar o caminho pavimentado para motivar, né, na sequência, a introdução, o uso de padrões de projetos. Qual foi a motivação para que se chegasse em uma metodologia, um método, em uma abordagem para reaproveitamento de código, né, baseada na extensão de uma base comum que pudesse ser customizada em diferentes produtos? Olha, se você tem uma base comum e você pode customizar ela em diferentes produtos, fazendo pequenas alterações, pequenas modificações ali, obviamente você vai ter uma economia muito grande. Por quê? Porque você tem uma base, uma infraestrutura já pronta, já codificada, e obviamente na hora de fazer uma aplicação, um novo produto a partir daquela base, obviamente você não vai recriar e começar do zero e refazer tudo de novo. Você só vai, a ideia é que você só faça aquilo que é realmente diferente para aquele produto específico. Eu pus essa figurinha aí das cadeiras, para vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, você tem uma mesma base ali, que são os pés das cadeiras, em que você pode trocar o assento e obter cadeiras diferentes, customizadas para determinados propósitos. Né? A gente observa em software a criação de linhas de produto de software como sendo uma alternativa bastante eficiente, econômica, né, de permitir a construção de vários produtos numa mesma linha. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo da linha de produto do Microsoft Office. Né? Nós percebemos que tanto o Word, quanto o Excel, quanto o PowerPoint, eles têm uma base muito comum entre eles. Né? Obviamente, o Word é customizado para quê? Para fazer artigos, textos, livros. Né? O Excel, customizado para trabalhar com dados tabulares, né? Ou seja, as planilhas. Né? O PowerPoint, ele é especializado para trabalhar, para criar apresentações, né? Slides. Então vocês vejam que eles têm propósitos diferentes, mas eles têm uma base muito similar. Por exemplo, quando você tem uma barra de ferramentas para manipular o texto, onde você pode colocar diversas características no seu texto, se é negrito, se é itálico, tipo de fonte, tamanho da fonte, né, se é alinhada à esquerda, alinhada à direita, espaçamento entre linhas, formatação de parágrafos, etc, etc, etc. Né? De alguma forma, essas características e essas funcionalidades, elas são compartilhadas entre todas estas aplicações. Word, Excel e PowerPoint, de certa forma, têm
essas funcionalidades de alguma maneira, obviamente, cada uma adequada ao seu contexto. Imagine o seguinte, para entender o quão é importante nós termos essa facilidade de especialização, essas aplicações estanques, independentes umas das outras, eu poderia, por exemplo, pensar ao invés de ter uma única aplicação, ao invés de ter várias aplicações, uma para o Word, uma para o Excel, outra para o PowerPoint, outra uma para texto, uma para planilhas e outra para apresentações, eu tenho uma aplicação só, que me criaria diferentes tipos de documentos, né? Porque afinal de contas, textos, planilhas e slides são documentos, e ali dentro eu ia customizando esses documentos. Mas veja que não faz muito sentido você começar a escrever um texto e 2 páginas são texto, depois uma página é slide, depois uma outra página é planilha. Isso observou-se que isso não faz muito sentido no dia a dia prático. Então, a ideia foi criar essas aplicações estanques, porque tudo que é mais customizado e orientado para um determinado propósito fica mais fácil de usar. Se você tem uma aplicação muito grande com diversas funcionalidades ali, você vai dificultar o uso dela, né? Isso a gente vê em diferentes áreas de aplicação. Por exemplo, existe uma classe de aplicações chamada de Personal Information Management, os PINs, né, que são gerenciadores de informações pessoais. Esses PINs, imagine se você fosse ter um PIN genérico para qualquer tipo de atividade, né, para qualquer tipo de pessoa, né? Obviamente ficaria muito genérico, talvez muito difícil de usar, não atenderia os propósitos de uma maneira adequada, então é muito melhor você ter um PIN específico para cada tipo de atividade. Um atleta, um PIN para atleta. Um PIN para profissional liberal, por exemplo, dentista, tem umas informações pessoais que são de interesse do dentista, um PIN para trabalho, um PIN para lazer, né? Então você tem diferentes alternativas de distribuir muitas aplicações, mas essas aplicações todas, por exemplo, PIN, todas vão ter uma mesma base funcional. Por exemplo, todos têm compromissos, tem calendário, enfim, tem uma série de funcionalidades que são comuns a todos os PINs e, obviamente, tem as funcionalidades que são específicas para cada um. Então, o framework ele vem para atender a esse tipo de demanda, né? Bom, dada essa explicação sobre o framework, vamos ver como, de fato, nós podemos partir por um design de framework orientados a objetos. Sob o ponto de vista de tecnologias, existem diversas alternativas para implementar linhas de produtos. Veja que no slide anterior, o que nós estávamos falando, nós não estávamos falando de framework, nós falamos de linhas de produto de software, né? São produtos que têm uma mesma característica, que é implementado por meio de uma mesma base, mas cada produto com as suas especializações a partir daquela base. Como implementar linhas de produtos de software? Olha, nós podemos implementar linhas de produtos de software sem reuso nenhum. Obviamente, essa não nos parece a alternativa mais razoável, né? Porque se existe uma mesma base, por que não reaproveitar essa base, né? Bom, então, alternativas para implementar linhas de produtos de software seria criar uma série de componentes, né, básicos, né, para essa linha e cada aplicação reusa essa biblioteca de componentes que definem a base da linha. Essa é uma alternativa talvez bastante usada na prática, né? Uma outra alternativa, né, que é o uso de linguagens de domínio específico, que, em geral, essas linguagens de domínio específico, onde você descreve como que vai funcionar a sua sem escrever programas, né? Então, existe uma base ali que você simplesmente vai descrever as partes específicas, né,
da sua aplicação, né, de como ela funciona, e vai ser gerada uma aplicação padrão, que não tem muitas possibilidades de customização, mas que tem aquela cara padrão e que funciona com os dados específicos ali que você descreveu usando uma linguagem de domínio específico. Essa é uma alternativa menos adotada, ela é mais adotada quando se quer fazer protótipos que não tem muita necessidade de customização, né, protótipos que aceitam uma cara mais ou menos bem padronizada, né, e, portanto, o que normalmente acaba sendo pouco útil. As pessoas querem, em geral, customizar as aplicações. Então, essas linguagens de domínio específico, elas tiveram pouca adoção, né, em larga adoção pelas pessoas, né? Então não tiveram essa adoção em larga escala. Uma outra alternativa para customizar aplicações e, portanto, estar criando diferentes produtos ali a partir de uma mesma base é o uso de compilação condicional. Compilação condicional, você já deve ter tido contato, por exemplo, quando você usa os if-defs lá em C. Então, nessa figura aí a gente mostra um exemplo de um if-def, né? Se o if-def tiver, né, se uma determinada variável, essa config x86 use 3D now, né? Ou seja, se você tiver com isso aí marcado, definido, né, então a sua aplicação vai ser gerada de uma certa maneira, né? Então, a compilação condicional ela funciona antes da compilação, ou seja, são macros, né, que você coloca ali e vai ser gerado um código, vai ser processado e gerado um código a ser compilado com base nas suas especificações, né, dos seus parâmetros de entrada ali do que você define ou não define, né, antes da compilação. Então, compilação condicional é bastante utilizada, né, para gerar linhas de produtos. Por exemplo, o Linux ele usa muito compilação condicional, porque mas fala, não, mas o Linux é um produto só, não tem linhas de produtos. Mas se você pensar que o Linux ele tem que funcionar em diferentes arquiteturas e que cada produto que é gerado por uma determinada arquitetura, ele é uma especialização de um Linux geral, então nós temos sim, né, que o Linux pode ser considerado um framework para geração de várias versões diferentes para as diferentes arquiteturas, e, enfim, diferentes alvos aí de deploy. Então, o Linux usa bastante compilação condicional e sim pode ser considerado uma linha de produto. Por último, existem os frameworks, né? Os frameworks orientados a objetos que acabaram tendo bastante sucesso, vamos dizer assim, relativos. Falou muito de frameworks na década de 90, lembrando que, sob o ponto de vista contextual, né, histórico, a orientação a objetos ela surge na década de 80 e vai se consolidando, e no início da década de 90, de fato, está consolidado a orientação a objetos, com o aparecimento aí dos padrões de projetos e com a própria abordagem para reuso com base nos frameworks, né? Então, o objetivo dessa videoaula aqui é exatamente falar a respeito de frameworks. Importante saber, então, né, nesse slide que nós falamos, que frameworks não é a única alternativa para se criar linhas de produtos. Frameworks é uma das alternativas para se criar linhas de produtos e, no contexto de programação orientada a objetos, uma alternativa bastante importante. Bom, então, antes de mais nada, o que é um framework, né? Existem algumas definições aí, vamos explorar duas, elas são razoavelmente compatíveis uma com a outra aí. É um framework, na segunda definição, um framework é uma aplicação semi-completa, né? Então veja, nós estamos falando que o framework já é uma aplicação. Teoricamente, um framework já poderia ser usado como uma aplicação, né? Essa aplicação semi-completa, o objetivo dela é que ela seja reusável,
né, pode ser especializada, né, então ela é reusável, mas nós estamos interessados num reuso que possa ser especializado para, aí sim, produzir uma aplicação customizada, né? Então esse é uma ideia de framework, que é uma aplicação semi-completa, né? Uma outra definição aí, que um framework orientado a objetos, é uma coleção de classes cooperantes. Ou seja, não se fala necessariamente de que existe uma aplicação ali, mas essas classes são classes cooperantes que já definem uma solução genérica. Né? Ou seja, em princípio a gente não vai querer usar aquela solução genérica, não, ou mesmo que seja aplicação semi-completa, pelo fato até de ser semi-completa, nós não queremos usá-la como ela está. Nós queremos sim customizá-la. Então, nessa segunda definição, esse conjunto de classes cooperantes que fornece uma solução genérica, né, ou então serve de molde, né, é como se você tivesse um molde, né, para criar uma família de aplicações com base naquele molde, mas especializando e customizando as aplicações dentro de uma determinada família. Família de aplicações ou linha de produtos, né, acaba sendo um sinônimo. E, em geral, né, o framework, uma característica que acaba sendo quase que natural, né, do framework é que ele é em um domínio específico. Né? Então, há um framework para o contexto de produção de jogos. Né? Então, o domínio específico aí seria jogos. O domínio de aplicações do tipo Office Automation, né? Aplicações do tipo Office, né? Ou aplicações para gerenciamento de informações pessoais, o PIM, como nós usamos. Então veja que acaba que os frameworks não são bibliotecas genéricas para usar em qualquer produto de software, eles acabam sendo adotados em um domínio específico. Né? Olhando aí de novo aí a primeira definição, né, o fato do framework ser semi-completo, né, uma coisa que é semi-completa, uma solução genérica que serve de molde, implica que ele vai ser estendido. Ou se ele é semi-completo, eu preciso completar ele. O que significa completar? É estender ele para produzir uma aplicação final customizada. Né? E outra característica também importante do framework, né, o fato deles incorporarem uma visão de design, é que, pelo fato dele ser uma aplicação já semi-completa, ele tem uma arquitetura já embutida dentro dele. Né? É um design já que as pessoas que desenvolveram o framework já pensaram e já colocaram aquele design no contexto do framework. Ele não é um conjunto desconexo de classes. Né? Ou seja, quando a gente fala que essas classes, uma coleção de classes cooperantes, né, segundo a definição 2 também, nós já estamos imaginando que essas classes cooperantes elas têm um design associado a elas. Né? Então essas são definições, né, complementares aí, que acabam dizendo a mesma coisa, dizendo o que na verdade é um framework. Se nós estamos falando, né, que frameworks é um elemento, uma abordagem, né, um mecanismo para reuso, né, e quando nós pensamos em reuso, até hoje, nós sempre pensamos em bibliotecas de classes, né, qual que é a diferença, então, entre framework e biblioteca? Framework é uma biblioteca de classes? Né? Na verdade, nós separamos essas duas definições aí. Né? O framework, né, ele já tem um esqueleto. Veja que no último slide aí, quando nós falamos da definição de framework, ele já é uma aplicação semi-completa, um conjunto de classes cooperantes, né, que já tem um design embutido dentro dele. Ou seja, então os componentes do framework ele já tem esse esqueleto arquitetônico genérico. Né? Então, quando você cria uma aplicação customizada a partir do framework, você de certa forma está herdando a arquitetura do framework. Então a sua aplicação final vai ter uma arquitetura semelhante, né, à do framework, porque você só vai colocar as partes que faltam ali, você só vai completar ele. Né? Enquanto as bibliotecas de classe, elas são mais genéricas, são menos específicas a um domínio.
né? Portanto, elas fornecem um escopo menor de reutilização, no sentido que você não é específico ali aquele domínio, você pode ter as aplicações diversas sendo produzidas a partir daquela biblioteca de classes, né? Outra diferença aqui no framework, né, as aplicações dos frameworks completas podem ser compostas. Como que nós fazemos essas aplicações? Basicamente, nós vamos herdar das classes do framework, o framework vai ter um conjunto de superclasses e nós vamos criar subclasses dessas classes. Ou mesmo usando o que se faz com biblioteca, que são instanciar os componentes, instanciar os objetos das classes e usar aqueles objetos, né? No caso das bibliotecas, né, basicamente o que a gente faz é usar as bibliotecas de classes, né, instanciando simplesmente as classes e chamando os métodos ali daquelas classes, tá certo? Continuando a caracterização da diferença entre bibliotecas e frameworks, né, as bibliotecas de classes, então, por serem usadas por meio da instanciação das suas classes e chamar objetos a partir daquelas classes, ou seja, perceba o grau de passividade que tem as bibliotecas de classe. Eu, programador, vou lá, pego a biblioteca, crio uma classe da biblioteca, crio um objeto a partir dela, ou chamo o método de uma classe ali. Ou seja, a biblioteca de classe ela é passiva nesse sentido. Por quê? Porque eu, desenvolvedor que estou escrevendo a minha aplicação, que uso uma biblioteca, eu é que tenho o controle, né, a atividade, né, de chamar alguma funcionalidade da biblioteca, né? Então, essa biblioteca, elas são passivas e vai ser executar o seu código por meio das chamadas que os clientes fazem. Os frameworks, olha que interessante, essa é uma diferença extremamente importante. Talvez seja a diferença mais importante que define o framework, né, como sendo um framework e não uma biblioteca. Ou seja, a característica distinta do framework, que é o contrário das bibliotecas, eles são ativos. Como assim ativos? Eles controlam o fluxo de execução da aplicação. Por quê? Porque o framework é uma aplicação semi-completa. Então, a aplicação, ele é que já dispara o início ali da aplicação, né? E os códigos que nós escrevemos, eles vão ser coletados de alguma maneira, vão ser executados por meio de tratamentos de eventos, né? Como um observer, por exemplo, né? que nós vamos estudar, um padrão de projeto que permite o tratamento de eventos, que permite essa ideia de colocarmos os nossos componentes como plugins ao framework. Os nossos componentes passam a ser passivos, né, e o framework é ativo. E o framework, então, que chama e executa o código que nós escrevemos. A esse nome se deu, a esse processo se denominou inversão de controle, né? Inversão de controle ocorre, né, no momento da execução, onde um framework é que chama a aplicação. Então, eles deram até um apelido para isso, né, que é o chamado princípio Hollywood. Né? Hollywood, por que levou esse nome estranho, né, entre aspas? Né? Porque em Hollywood, né, a cidade do cinema, em geral, os atores não ligam para os diretores pedindo os papéis. São os diretores que vão atrás dos atores. Então, os diretores têm esse motto aí, esse jargão, essa frase. Não ligue para nós, nós ligaremos para você, para os atores, propriamente dito. Então, é mais ou menos isso, ou seja, por que tem, como que se traduz esse princípio Hollywood para os frameworks, para um framework e o código que nós escrevemos na nossa aplicação. Ou seja, o framework fala, não me chame aplicação, código da aplicação, não me chame. Eu, framework, é que vou te chamar. Não ligue para nós significa, não me chame. Nós ligaremos para vocês. Eu, framework, que ligarei, que chamarei os seus métodos.
né? Então, talvez uma dificuldade inicial para se programar com o framework é entender essa inversão de controle, que é os programas que vocês escreveram até agora, você tinha um controle do seu fluxo de execução. Né? Você tinha lá o seu main e chamava as funções, né? Tanto do código quanto você escrevia, quanto do código que você reusava em termos de biblioteca. Então você tinha esse domínio, né, do fluxo de execução. Quando você usa o framework, você não sabe muito bem, né? Você sabe, né, pela documentação do framework, mas você não está no controle. Você tem que entender que você está escrevendo código ali, escrevendo componentes, que o framework vai chamar. Então essa é uma característica extremamente importante, é uma característica definidora, né, que define o que é um framework, né, e que ela, de certa forma, é importante entendê-la, porque ela não é intuitiva sob o ponto de vista de que não foi assim que nós aprendemos a programar, mas é assim que nós vamos programar frameworks. Então, você tem que abdicar de ter o controle do fluxo de execução e estar delegando isso para o framework. Então, você só vai escrever, né, os plugins que vão ser conectados ali no framework e vão ser chamados. Para entender melhor o que são os frameworks, como eles funcionam, nós vamos usar aqui uma taxonomia que divide os frameworks em frameworks caixa branca e frameworks caixa preta. Vocês podem eventualmente até se perguntar, pô, Marcelo, mas faz sentido falar em framework caixa branca? Ou seja, faz sentido eu falar em reusar alguma coisa com esse, entre aspas, paradigma caixa branca? Porque a ideia de caixa branca é que você tem que conhecer os detalhes internos, né, daquilo que você está usando. Ou seja, você fala caixa branca porque você abre a caixa e vê o que tem dentro da caixa. Né? E a caixa preta não, a caixa preta você reusa aquilo ali, né, sem se preocupar com os detalhes internos que tem ali dentro. Então, quando nós falamos em framework caixa branca, inicialmente pode parecer de certa forma contraditório, né? Como que nós vamos trabalhar com o reuso, né, baseado em tendo que entender os detalhes internos? Né? Ao mesmo tempo parece não fazer muito sentido, e o que é verdade, é importante entender que esses frameworks caixa brancas, eles acontecem, né, à medida que o framework está em estágios iniciais do seu desenvolvimento. À medida que ele vai evoluindo, a tendência é que sim, nós reusemos e desenvolvamos frameworks chamados frameworks caixa preta, que eu não preciso conhecer os detalhes internos do framework para poder fazer um bom reuso dele. Essa seria a condição ideal. Né? Mas então vamos entender aqui, então, que os frameworks caixa branca, eles fazem um certo sentido sim, principalmente no início da evolução do framework, onde as coisas ainda não estão muito claras, para onde o framework vai evoluir e como que vão ser feitas as coisas. Então, esse reuso caixa branca vai fazer sentido sim nessas etapas. E como que eles funcionam? Os frameworks caixa branca, eles são fortemente dependentes da herança, né? Ou seja, com herança você vai construir uma estrutura caixa branca no sentido que você tem que entender as classes, né, as superclasses, que estão num nível mais alto da sua hierarquia de herança de classes. Né? E a partir dessa estrutura caixa branca, generaliza-se classes mais específicas para as aplicações individuais. Então, se eu quero fazer minhas aplicações individuais, eu vou extraindo, né, as classes mais específicas, né, para as minhas aplicações ali, né, e eu eventualmente eu vou construindo, né, também essa estrutura caixa branca à medida que eu começo a descobrir coisas que estão nas minhas aplicações e que eu posso reusar elas entre diversas aplicações. Eu faço um extract superclass, ou seja, estou desenvolvendo aqui minha aplicação
e percebo que isso aqui pode ser útil nas diversas aplicações que podem vir a ser especificadas, inclusive, no futuro. Então eu faço o quê? Eu faço da minha subclasse ali, eu extraio uma superclasse, né, de tal maneira que essa superclasse esteja no framework, né? Além disso, esses frameworks caixa branca, uma característica bastante que define eles, bastante característica deles, é que eles têm regras de escopo permissivas. Né? O que são essas regras de escopo permissivas? Elas se manifestam basicamente com o uso do protected. Quando você numa classe, numa superclasse, declara alguma coisa protected, o que significa esse protected? Um atributo, por exemplo, protected, ele pode ser enxergado, né, tanto na classe, né, na qual ele foi declarado. Então é um private, ele também só pode ser declarado, enxergado na classe onde ele está, mas ele expande o private um pouquinho, no sentido de que ele permite, além de ser enxergado na classe onde ele foi declarado, aquele atributo, ele pode ser enxergado nas subclasses. Então, uma subclasse, ela tem acesso aos atributos internos da superclasse. Então, por isso que diz caixa branca, né? Isso caracteriza muito bem a caixa branca. Ou seja, quando você define uma subclasse que está estendendo uma classe do framework, né, você ter que saber quais são os campos, os atributos daquela superclasse, te obriga, então, a entender os detalhes daquela superclasse. E, portanto, ao ter que entender os detalhes da superclasse, nós estamos fazendo um reuso caixa branca. E é por isso que, então, essa regra de escopo permissiva, né, com o uso do protected, ela acaba caracterizando o framework como sendo caixa branca, porque nós vamos ter que enxergar detalhes internos deles. Então, como eu disse, esses frameworks eles são muito típicos dessas fases mais exploratórias no início do desenvolvimento de um framework, né? Quando o framework começa a se tornar mais estável, a ideia é que esses atributos protected eles desapareçam e nós não precisamos ficar entendendo os detalhes internos ali de como funciona a representação de dados das classes do framework, ok? E como que funciona a evolução de um framework, especialmente um framework caixa branca, que ele começa obrigando o desenvolvedor a ter que enxergar detalhes internos seus? A ideia é que isso, a partir do momento que o framework vai evoluindo, o que significa evoluir? Eu vou colocando mais código no framework, eu vou tornando o framework mais robusto, com mais funcionalidades, etc. Ele vai se tornando mais fechado, mais caixa preta, né? E como que funciona essa construção do framework? Olha, você vai descobrindo ali nas suas aplicações, né, código que pode ser reutilizável na superclasse. Então nós vamos fazer muito essa característica de usar refactories do tipo extract método e jogar aquele método para cima na superclasse. Quando nós estamos escrevendo nossas aplicações, nós vamos acabar descobrindo coisas que estão ali nas nossas aplicações específicas, mas que não são tão específicas assim, que deveriam ser jogadas para cima para poderem ser reutilizadas por outras aplicações. Nós vamos falar um pouco desse processo, né, de qual que é o processo que a gente adota para escrever um framework, né? A gente vai falar nos próximos slides, pode ser top-down ou bottom-up. Então, a ideia é essa, ou seja, a ideia do framework é fazer com que o máximo possível do código entre as diversas aplicações ali da linha de produtos pudesse estar no framework, ou seja, pudesse ser reutilizado entre todas as aplicações. É assim que eu vou aumentar, maximizar o reuso. Quando eu faço um framework, eu estou pensando em maximizar o reuso de tal forma que as aplicações, ao serem escritas, ao reusar muito código, elas tenham que escrever pouco código para isso e, portanto, se tornar esse processo mais econômico. Então é isso. Então,
o uso de padrões de projeto, como o template method, factory method, eles vão ser extremamente importantes nesse processo de reutilização de código, né, e jogando esses códigos para superclasse. O grande objetivo é eu achar código que tem nas minhas aplicações aqui e jogar esses códigos para superclasse. Ao jogar os códigos para superclasse, em outras palavras, significa jogar código das aplicações específicas para o framework. E à medida que o framework começa a ter mais código, ele começa a ficar mais interessante. Né? Inclusive, uma das coisas difíceis para quem está começando, no caso de vocês, a programar e a fazer o framework, é isso. Né? É que vocês acabam tendo essa dificuldade, e é natural, né, de encontrar o que reusar, encontrar como jogar aquilo para o framework. Né? Um trabalho, né, desses que eu dei de implementação em PO2, os primeiros trabalhos que eu dava, né, e pedia 2 aplicações, né, sendo derivadas a partir de um framework, solicitava que os alunos escrevessem um framework e reusassem esse framework para escrever 2 aplicações. A maior parte dos alunos tinha essa dificuldade de colocar o código em comum na superclasse, e acabavam ficando as 2 aplicações ali completamente com código duplicado ali, com pouco reuso. O framework ficava um framework magrinho, né? Um framework desnutrido, vamos chamar assim. Por quê? Porque era esse processo, né, difícil de jogar as coisas das aplicações específicas para o framework. Então, esse é um processo, de fato, não é fácil, é um processo desafiador, mas que precisa ser feito de tal forma para que você consiga produzir um framework de fato útil, que possa ter bastante código reusável. Definições aqui que são extremamente importantes para entendermos o framework, entendermos principalmente como reusar e como projetar framework, são os chamados hotspots e frozen spots. O que são os frozen spots? Os frozen spots, eles são os componentes que definem a arquitetura interna do sistema que não vão ser alterados, não vão ser estendidos. Ou seja, são aqueles elementos rígidos e fixos ali. Né? Se nós pensarmos numa linha de produto que é um carro, imagina esses carros dessas montadoras, assim, eles são construídos sobre uma mesma base, né? E muitas vezes essa linha de produtos de carros, você olha à frente do carro e você não sabe se ele é uma picape, se ele é um hatch ou se ele é um sedã, porque a frente é exatamente a mesma. Então, em carros, esse conceito de linhas de produto e customização é extremamente utilizado. Então, se a gente pega, por exemplo, o chassi, muitas vezes o chassi é o mesmo de um hatch ou de um sedã. Tá certo? Por quê? Porque ele é reaproveitado. Ou seja, então, o chassi, considerando que o chassi ele é exatamente o mesmo e ele é reaproveitado tanto para um produto hatch quanto para um produto sedã, a gente diz que o chassi é um frozen spot. Então, é aquele componente que não é alterado. E os hotspots? Né? Então, os hotspots são a parte do framework. Imagina que o framework é uma aplicação semi-completa, né, que eu vou precisar completar e especializar. Os hotspots, então, são os pontos que vão me permitir plugar, né, a minha especialização ao framework. Né? Na figura aí a gente pode ver bem essa ideia, ou seja, o framework eu tenho um kernel, ou seja, o kernel do framework então são os frozen spots, e ele naquele kernel ali eu tenho uma série de hotspots, que são os pontos onde eu vou fazer a especialização do framework. Né? É quase como se fosse a API do framework. Tá certo? Os hotspots eles definem essa característica de ser a API de um framework. Né? E aí você usa os hotspots, cria implementações, né, que vão ser plugadas ali no hotspot. Essas implementações são o código específico da aplicação, né, que vai ser plugado ali no hotspot. Então os hotspots eles são bastante importantes porque eles definem como estender um framework. Eu vou aproveitar esse slide aqui e comentar a respeito até de uma dúvida recorrente que alguns alunos me perguntaram,
né? Qual que é a diferença de biblioteca, de framework e de API, né? De biblioteca e framework já ficou bem claro ali no slide anterior, nós falamos a respeito disso. E o que são APIs? Né? Olha, tanto as bibliotecas quanto os frameworks, eles vão ter suas APIs, que é a interface de programação, né? Ou seja, como que eu uso a biblioteca, que métodos, que classes eu posso criar, que métodos eu posso chamar. Então, a API de uma biblioteca é aquele conjunto de classes e métodos públicos. Obviamente, a biblioteca tem a parte interna dela, a implementação interna, com classes internas, com métodos privados às classes, que não fazem, portanto, parte da API. Então, a API é essa interface pública de como usar. Ela, então, vale tanto para bibliotecas, as bibliotecas têm as suas APIs, como os frameworks também vão ter suas APIs. Né? Os frameworks, ele vai ter esse kernel aí, com a parte interna dele ali, que nós não temos acesso a eles, não faz parte da API. Mas, por outro lado, o framework vai ter uma série de classes públicas ali, métodos públicos, componentes que eu vou poder instanciar, né? Eventualmente métodos que eu vou precisar estender, né? Que são justamente esses hotspots. Né? Então, o framework também tem uma API, que é um conjunto de classes e métodos públicos, que definem como nós podemos usar aquele framework, sob o ponto de vista de usuário, de usuário desenvolvedor que está querendo reusar as funcionalidades do framework. Ele acessa essas funcionalidades, assim, acessa as funcionalidades no sentido não no sentido de chamar o método, né, mas no sentido de, eventualmente, estender um método abstrato, ou instanciar, ou estender também uma classe abstrata. Né? Isso faz parte da API do framework, ou seja, entender quais são esses hotspots do framework ali, tá certo? Então, tanto framework quanto bibliotecas têm a sua própria API. Então, chegamos para falar a respeito dos frameworks black box, ou seja, frameworks caixa preta. Né? Esses frameworks, a diferença do framework black box para o framework white box é que o framework, esses caixas pretas, a ideia é que nós não precisemos saber detalhes internos de como aquele framework foi implementado para poder fazer a extensão dele. Né? Os frameworks também vão usar a herança, né, para organizar a biblioteca de componentes, mas eles também vão ser muito baseados na composição para criar componentes nas aplicações. Né? Então, a herança ela fornece uma taxonomia de classes, elementos, que deve ser fácil de navegar, eventualmente de estender também as classes do framework. Preferencialmente, para ser black box, eu tenho que ter uma estrutura de controle de escopo, né, de visibilidade de atributos mais rígida, ou seja, os atributos sendo privados ou públicos. Os privados a gente nem vai saber a respeito deles, não nos interessam os atributos privados, ou seja, a gente vai acessar o framework mesmo por uma API, ou seja, chegar ao framework, caixa preta, nós só vamos acessar o framework por meio da sua API. Então, quando nós falamos que bibliotecas têm API e frameworks têm API, nós estamos falando dos frameworks caixa preta que tem API. Os caixa branca podem ter API, mas eu posso acessar ele para além da API. Eu posso acessar ele mexendo internamente no código dele, o que não seria desejável. Né? O ideal é nós acessarmos um framework, né, somente por meio da sua API. Ou seja, esse framework, então, é chamado caixa preta, porque eu só enxergo ele por meio da sua API. Né? E com isso, né, é o framework ideal que os desenvolvedores deveriam almejar construir. Né? E finalizando, né, quer dizer, os frameworks, tanto o caixa preta quanto o caixa branca, eles vão usar a herança, né, os caixa preta vão usar inclusive muito mais a composição, né, que é usar os objetos um compondo com o outro. Né? E em geral tem um princípio de projeto que nós estudamos lá atrás que fala prefira herança à composição.
Então, sempre que possível, nós vamos trabalhar com a composição ao invés de herança. Mas a herança também, sim, ela faz parte, é extremamente útil e é importante dentro de um contexto, inclusive, de um framework caixa preta. Mas nós temos que usar a herança aí com uma certa parcimônia, né, até para evitar que ele se torne caixa branca, eu tendo que entender os detalhes internos do framework, acessando atributos protected, por exemplo, tá certo? Que seria indesejável, principalmente nesse caso, tá? Então, com isso nós fechamos esse escopo aí de frameworks caixa branca e caixa preta. A seguir nós vamos entrar num exemplo de uma linha de produtos implementada com framework. Então, no próximo slide eu vou mostrar para vocês um jogo simples, né? Só para vocês terem ideia aí do que nós estamos falando, de que linha de produtos é a qual nós estamos falando. No próximo slide eu vou apresentar um jogo chamado Pong, da década de 70, a partir do qual é possível criar uma linha de produtos bastante simples. A apresentação aqui do que é um jogo Pong. É um joguinho bem antigo da década de 70, né? Vou executar aqui o jogo para vocês terem uma ideia do que ele faz. Esse aqui é um jogo bem simples mesmo, não tem as funcionalidades completas. Então, basicamente, eu fico mexendo aqui com uma coisa. Eu volto aqui, tento pegar a bola aqui, a bola está na velocidade mais lenta. Você pode controlar eventualmente a velocidade da bola à medida com que o jogo passa. E o objetivo é não deixar como se fosse um jogo de tênis, isso daqui, né? Onde você fica tentando passar a bola lá para o outro lado. E o jogador que não conseguir pegar a bola, o outro marcaria um ponto. Esse aqui nem está marcando pontos, não. Bom, então esse é o jogo do Pong, só para vocês terem uma ideia. Obviamente é uma implementação bem precária, bem simples, mas dá para entender qual que é a ideia. Uma linha de produtos que eu poderia criar aí com esse Pong, né? Estou usando essas figuras aí, estão prontas, ficaram mais fáceis de reusá-las, só para explicar. Né? Então eu posso ter à direita um jogo de tênis de mesa, né? Lá aquele joguinho nosso que eu demonstrei para vocês poderia ser um jogo de tênis, ele não teria essa mesa embaixo. Eu posso ter um jogo também, ele é bastante conhecido como Breakout, né? Aí está chamado de Brick World, né? Mas também conhecido como Breakout. Vocês vão achar esse jogo aí, implementações dele aí na web também, né? E tem um joguinho aí de carrinho de batida, Bump and Car. Então, isso aí é um exemplo, né, do que a gente poderia fazer, né, um framework para criar esses joguinhos aí da década de 70. Inclusive, teve um produto comercializado aqui no Brasil na década de 80, né, que era o chamado telejogo da Phil. Foi talvez um dos primeiros videogames sendo comercializados aqui no Brasil, e que ele implementava justamente esse Pong. E ele tinha lá futebol, tênis e paredão, né, que eram os 3 joguinhos dele, que eram muito parecidos, seguiam essa ideia bastante simples aí desse joguinho chamado Pong, né? Então vamos lá, como que eu poderia definir quais são as partes comuns e as partes variáveis dessa linha de produto, né? Sendo que as partes comuns seriam implementadas no framework e as partes variáveis seriam implementadas pela aplicação. Vamos no próximo slide ver como que nós poderíamos organizar essas classes. Bom, então aí uma sugestão de organização de classes, né, onde eu vou ter um conjunto de frozen spots ali dentro do framework, né, que são o loop de eventos, atualização de janelas, movimento de objetos, detecção de colisão, tudo isso são frozen spots que ficariam ali dentro do framework, que seriam iguais para todas as aplicações, né? Teria um conjunto de controladores, né,
que esse conjunto de controladores também ele é um frozen spot, e eu teria aí 3 hotspots, né, para estender e criar coisas específicas das minhas aplicações, né? O primeiro hotspot seria o controlador, tá certo? O controlador no breakout, né, naquele joguinho de tijolos ali, onde a bolinha fica batendo nos tijolos e destruindo os tijolos, ele ia chamar de brickbat, que é aquela barrinha que fica embaixo ali, né? O TT vem de table tennis bat, né, que seria o controlador ali, que seria o próprio jogadorzinho, que é o que fica mexendo para baixo para cima, né, que é o que nós vimos lá naquela demonstração do nosso jogo lá, né, que lá no jogo ele é chamado de paddle, né, que ele chamou de bat, tá? Que é exatamente o jogadorzinho onde a bola fica batendo e voltando, tá? Então esses seriam os controladores. E o controlador do carrinho de batida? Bom, o carrinho de batida ele é meio bobinho, ele não tem controlador nenhum, ele só fica batendo de um lado para o outro. Então não teria controlador aqui. Você pode falar, pô, mas um joguinho que não tem controle não serve para nada. Pode ser, eu concordo, né? Mas no exemplo está definido desse jeito, né? Aí você tem o bouncer, né? Esse hotspot aí do meio, é um bouncer. Perceba o seguinte, né? Esse bouncer aí, ele está com a linha pontilhada, né? Um quadrado, um retângulo aí com a linha pontilhada. Vamos dar uma olhadinha na nossa legenda só para a gente entender, né? Isso aí deriva uma notação parecida com o ML, né? Então, o ML, nós temos classes, são retângulos, em cima eu tenho o nome das classes, né? Embaixo eu tenho os campos e métodos. Nesses exemplos aqui nós só temos métodos, tá? Mas poderia ter campos também, né? Atributos das classes ali. Então, a classe seria compartimento com uma caixa com 3 compartimentos, o nome, os atributos e o métodos. Como nós não temos atributos aqui, os compartimentos são apenas 2. Tá? E quando nós falamos de classe abstrata, ou até mesmo interface, aqui nessa notação ele está usando linha pontilhada. Veja que o ML é diferente. O ML ele usa um outro tipo de notação, ele coloca as anotações, né, e não usa definir classes abstratas dessa maneira, mas isso é uma questão de notação, nós vamos usar essa legenda aí, tanto que eu coloquei a legenda, até para vocês entenderem, né? Em um ML a gente define herança aí como essa setinha com triângulo, implementação de interfaces com uma setinha pontilhada. Não tem aqui do lado, né? Eu só coloquei só para vocês entenderem, né? Como que é um ML, né? O objetivo aqui não é ensinar o ML, mas é tão simples que nós colocamos aqui, vocês já conseguem entender. E tem associações, que é chamada agregação, né, que é o que está sendo usado ali, ou seja, um conjunto de controladores, eu tenho 0 a n controladores, é um agregado, onde uma agregação define uma relação todo-parte, onde você tem um todo, que seria aquele control set, ou seja, o conjunto de controladores, ele tem n controladores, 0 a n controladores, que são suas partes, né? E aí as partes existem independentemente do todo. Se você matar o todo, você não mata as partes, né? A composição geralmente tem, em geral não, em um ML, a composição é descrita por essa losangozinho colorido, aí, fechado de preto, que ele define o seguinte, olha, a relação todo-parte é se você matar o todo, as partes automaticamente morrem também, ou seja, você apaga um, apaga todo mundo. Né? No nosso caso aqui nós temos agregação. Então isso aí é só uma legenda para nós entendermos essa figura, entendemos o seguinte, que os nossos hotspots aí, eles são classes abstratas, isso que é o importante, falei isso tudo aqui para chegar nesse ponto, ou seja, nossos hotspots aí são as classes abstratas, as quais para definir nossas aplicações, né, que são com essas classes aí que estão aí embaixo, eu vou precisar fazer uma herança e estender aquela classe abstrata. Então o bouncer, vamos voltar aqui na explicação a respeito dessas classes, o bouncer, o que seria? Seria, no jogo de tênis de mesa, seria a bola, tá? No jogo de breakout, no jogo dos tijolos lá, o brick, seria essa linear ball, né? E no bumper car
seria o próprio carrinho. Seria a bola ali, que ela fica com um carrinho que fica batendo de um lado para o outro ali, tá certo? Então veja, então eu vou ter esses 3 tipos de bouncers aí, né, para os 3 tipos diferentes de aplicações que eu vou criar com o meu framework. Né? Os obstáculos, né? Então de novo eu tenho lá obstáculos parede para o jogo do carrinho de bate-bate, o obstáculo é a parede. Para o jogo de brick, né, é o próprio tijolinho que fica lá em cima, e para o jogo de tênis de mesa, o obstáculo é a mesa que fica embaixo. Então, olha que interessante, eu quero criar o jogo de tênis de mesa, o que eu precisei fazer? Eu precisei criar um controlador, que é o TT-Bat, né, que é o Table Tennis Bat. Eu precisei criar um bouncer, que é a bolinha de tênis de mesa, que é o TT Ball, e precisei criar um obstáculo, que é a classe Table. Né? Ou seja, a partir do momento que eu criei essas 3 classes, TT Bat, TT Ball e Table, eu criei meu jogo de tênis de mesa. A partir do momento que eu crio o Brick Bat, o Linear Ball e o Brick, né, que são respectivamente o controlador, né, o bouncer e o obstáculo, eu criei o joguinho de brick, né, também chamado de breakout. Né? E para criar o joguinho de carrinho de bate-bate, eu precisei criar um bouncer, que é o bump and car, e o wall. Então só com essas 2 classes eu criei o joguinho de carrinho de batida. Então vejam como é que nós definimos o framework, definimos os hotspots do framework, definir que são essas 3 classes, controller, bouncer e obstacle, definir os frozen spots lá dentro que o usuário não vai ter como mexer, tá certo? O usuário que eu digo é o programador que escreveu lá o joguinho do tênis de mesa, ele não mexeu em detecção de colisão, ele não mexeu em movimento de objeto, ele não mexeu no loop de eventos. Por quê? Porque são frozen spots. Ele mexeu em quê? Em estender os hotspots, tá certo? Então é assim que nós bolamos o framework, usamos o framework, instanciamos o framework. Instanciar o framework significa o quê? Criar as aplicações a partir do framework. Não confunda instanciar framework com instanciar classes de framework. Instanciar classes é criar objetos a partir da classe. Você vai lá e dá um new, né? New, sei lá, table, por exemplo. Tá? Então você cria uma nova classe. Desculpa, você cria um novo objeto daquela classe. Então isso é instanciar classe, é criar objeto de classe, a partir criar objeto da classe. Agora, instanciar framework é criar uma aplicação a partir de um framework, ou seja, que seria, nesse caso aqui, instanciar o framework, seria criar as subclasses desses hotspots aí. Aí eu instanciei o framework e, portanto, criei uma nova aplicação. Ok? Bom, chegou a hora de desenvolver um framework. Né? Que estratégia você vai adotar? Basicamente, existem 2 estratégias, né, que você pode adotar. Uma é a estratégia que a gente chama de bottom-up, de baixo para cima, né? E a outra é a estratégia top-down. Vamos então entender primeiro essa estratégia bottom-up. Né? A estratégia bottom-up significa o seguinte: você vai desenvolver uma aplicação por vez e evolui o framework. Desenvolve uma aplicação, evolui o framework. Desenvolve a aplicação, evolui o framework. Basicamente foi essa estratégia que eu adotei para criar aquele framework, né, que vocês têm lá com Space Invaders disponível para poder fazer o monstro lá, o Frozen Monster. Então, como que funciona as coisas? Você vai fazer uma aplicação, extrair o que você acha que é genérico daquela sua aplicação que pode ir para o framework e fazer os extract superclasses jogando para cima. Tá certo? Tá ótimo. Aí você faz a segunda aplicação.
Bom, aí a segunda aplicação, você vai tentar reusar o que já está pronto e de repente você vai ver que vai ter algumas coisas em comum com a outra aplicação, tá certo? Então o que você vai fazer? Olha, tem duas funcionalidades aqui que elas estão diferentes, mas que elas podem ser generalizadas e serem jogadas para cima no framework. Então você vai generaliza aquelas duas aplicações, joga para o framework e aí você tem que mexer na aplicação que está do outro lado, tá certo? Que é a aplicação antiga que você tinha, porque você evoluiu o framework. Então a sua aplicação antiga ela tinha que estar compatível com o novo framework. Então você vai criando as aplicações, né, e vai melhorando o framework, jogando mais funcionalidade para o framework à medida que as suas aplicações vão sendo construídas. Esta é a abordagem bottom-up. Bom, então nós acabamos de ver a abordagem bottom-up, né, onde você vai fazendo as aplicações aos poucos, à medida que vai aparecendo uma nova aplicação, você vai evoluindo o framework e atualizando as aplicações existentes com base no framework, ou então você faz uma abordagem top-down. A abordagem top-down, ela parte do pressuposto que você já tem uma ideia de todas as aplicações que você vai construir com aquele framework. Como que você tem essa, entre aspas, ideia de todas as aplicações? Você vai desenvolver uma arquitetura de domínio específico. Ou seja, você tem que fazer o domain analysis, essa análise de domínio, e entender. A análise de domínio é uma técnica, né, de criação de linhas de produtos que te ajuda a entender o domínio de maneira bastante abrangente. E ao entender o domínio de maneira bastante abrangente, você vai colocar ali no framework, na sua arquitetura do framework, todas as possíveis funcionalidades daquele domínio, né? E quando você for fazer uma aplicação, supostamente, todas as funcionalidades daquele domínio vão estar disponíveis ali para você construir a sua aplicação. Então, independentemente do quão específica possa ser a sua aplicação, uma análise de domínio bem feita vai te garantir que tudo que você precisa, né, foi colocado ali adequadamente no framework que você vai poder reusar. É uma proposta talvez um pouco mais complexa de ser feito por conta dessa necessidade de você estudar bastante o domínio e prever tudo o que precisa ser colocado ali, né? E eventualmente você pode fazer uma abordagem híbrida também, né? Quer dizer, olha, eu faço uma análise de domínio preliminar, tenho uma arquitetura preliminar, mas à medida que eu vou construir novas aplicações, eu posso ir também fazendo a evolução do meu framework ali, fazendo a expansão do framework. Bom, então qualquer uma dessas duas alternativas são adequadas, né? Depende muito do seu interesse em fazer uma análise de domínio mais completa, ou se é um problema talvez um pouco mais cinzento ali, um pouco mais difícil de se prever o que vai acontecer, você usa a abordagem bottom-up, né? Ou você faz um misto das duas ali, que também funciona de maneira talvez até mais interessante, né? Então com isso, nós chegamos aqui ao final do conteúdo de frameworks. Bom, então chegamos ao final dessa videoaula sobre frameworks, né? Uma das coisas importantes que nós fizemos foi definir, né, essa diferença entre frameworks e bibliotecas de classe, né? E aí, resumindo, nós vimos que na biblioteca de classe o programador ele escreve o programa principal, né, determina o fluxo de controle do seu programa principal, de como ele vai decompor o problema, né, o programador, o desenvolvedor, o projetista, ele tem esta liberdade, né, e este comando para fazer isso, né, e ele escreve código que chama o código dos componentes da biblioteca, né, e esse código a biblioteca executa e retorna o controle
de volta para a aplicação. É assim que a gente usa bibliotecas. O framework, quando a gente usa o framework, né, nós percebemos que isso inverte esse processo, porque o framework é que determina o fluxo de controle da aplicação. Ou seja, quando você reusa um framework, na verdade o que você está fazendo é escrever os componentes, as extensões que vão ser plugadas, né, nos hotspots do framework. Nós vimos esse conceito, né? E o framework é que chama esse código que o programador desenvolveu, né? Então, o programador, em geral, ele escreve subclasses, né, para o framework, não só subclasses também, ele pode escrever componentes adicionais que, inclusive, vão interligar com essas subclasses. Mas a grande questão é que o usuário do framework, ele escreve código para o framework reusar. Código do reusar no sentido de chamar, né, o código do framework é que vai chamar o código plugado, o código estendido, né, do desenvolvedor, né? E aí a ideia é que o framework torne, né, mais fácil desenvolver novas instâncias, né, das aplicações. Você cria um framework para um domínio específico e dentro daquele domínio específico você constrói diferentes aplicações customizadas ali. Então, supostamente, escrever essas aplicações é mais fácil do que começar aquela aplicação do zero, porque você vai estar reusando toda a plataforma ali do framework, né? E a ideia é que você escreva menos código, né? E de certa forma, quem começa a desenvolver ali no framework tem a chance de escrever um produto final de melhor qualidade, porque boa parte do design já ficou incorporado no framework, né? Boa parte do design é fruto, né, de desenvolvedores experientes, né, fazerem um bom framework ali que possa ser reusado, né? Enfim, e esse processo, inclusive, de evolução do framework, nós percebemos aí que o framework, em geral, ele começa caixa branca e ele precisa evoluir até que ele esteja num ponto onde ele responda bem por uma base completa ali e abrangente do domínio de conhecimento e que permita instanciações de aplicações de maneira fácil, né, mais fácil. Mas uma coisa precisa ficar bem claro, né? O uso de frameworks, ele também não é tão simples assim, porque quanto maior esse framework, mais funcionalidade ele te coloca, mais difícil vai ficar reusar esse framework também. Então, a história tem mostrado que apesar de frameworks serem uma boa estratégia de reuso, o reuso em cima de frameworks também não é tão simples assim, porque frameworks mais poderosos também são frameworks, em geral, mais difíceis de serem reusados. Então, esse balanço aí também é um desafio que, inclusive, a gente espera que no trabalho final de vocês, né, vocês vão trabalhar fazendo tanto uma evolução de um framework, quanto a instanciação desse framework. Inclusive, nesse processo de instanciar lá o Frozen, o Frozen Monster Frozen, né, vocês, ao fazer essa nova aplicação, possivelmente vão ter que melhorar o framework, né? Trabalhar num processo meio evolução caixa branca do framework ali, né? Porque o framework que vocês vão reusar, ele não está completo o suficiente para atender a nova aplicação que vai ser feita em cima dele. Então, a gente espera, vai ser um exercício bastante interessante esse trabalho final de vocês exercitarem e consolidarem esse conteúdo de frameworks, né? Então é isso, ficamos aqui.